dia a todos, dando a sequência a nossa linha de debates dentro da reunião da urologia. Hoje vamos contar com a colaboração da doutora Marina Correia Viana e doutor Matheus Botelho, nossos R4, e vão trazer um tema aqui extremamente comum nos nossos ambulatórios e também consultórios. O paciente homem, idoso, que se apresenta com bacteriúria, já tendo feito inúmeros tratamentos, e essa bacteriúria persiste. Vamos ouvir dois pontos diferentes: tratar sempre ou fazer outro procedimento, acompanhar. Eles vão ter, repito, como a gente tem feito, para ficar mais dinâmico, 2 minutos para apresentação, 2 ou 3 slides. Depois farei perguntas para a gente trazer a discussão este tema extremamente polêmico. Marina, primeiro. Marina, pode subir. Só dá para... Dá. Dá para fazer aí? Dá. Dá? Então, aqui. Sequência, vamos lá. Bom dia, meu nome é Marina. A minha parte eu vou falar sobre se deve tratar mesmo a bacteriúria assintomática. Foi um pouco difícil achar artigos que concordassem com o tratamento da bacteriúria assintomática, mas eu encontrei um artigo que mostra o porquê que alguns profissionais optam por tratar a bacteriúria assintomática em idosos. Então, rapidamente, o consenso é que seja tratado sempre em gestantes e pré-manipulações do trato geniturinário com risco de trauma de mucoso. E os estudos, no geral, mostram que tratar a bacteriúria assintomática no idoso não altera a morbidade ou a mortalidade, pode aumentar a resistência bacteriana e dar esses antibióticos a esses idosos de maneira desregrada nas bacteriúrias assintomáticas tem efeitos deletérios. Então, essa pesquisa foi realizada no Canadá e foi pego várias instituições para idosos, e foram pegos os médicos e as enfermeiras daquelas instituições, e eles queriam ver qual era a percepção desses profissionais, por que eles optavam por dar o antibiótico se esses pacientes não tinham sintomas claros urinários. Então, foi perguntado por que foi solicitada urocultura em pacientes sem sintomas claros de infecção do trato urinário, por que foi introduzido antibiótico e quais eram as estratégias para diminuir o seu uso. Então, o que foi dito por esses profissionais eram que nenhum dos pacientes desses idosos tinham sintomas claros de infecção do trato urinário, mas eles tinham algumas alterações sutis, como alterações de comportamento, delírio, irritação, agressividade. Mencionaram também que a urina tinha uma alteração, principalmente de coloração e odor. Muitas vezes a família acabava pressionando, falando que o idoso estava um pouco diferente do seu habitual, então acabava sendo pedido exames, inclusive a urocultura, e normalmente tinham os exames admissionais para entrada nessas instituições. Então, esses exames eram pedidos, a urocultura era feita e vinha a bacteriúria, mas, porém, assintomática. Para o uso da antibiótico-terapia, eles acabavam combinando os sintomas inespecíficos, com pequenas alterações ali do estado cognitivo dos idosos, mais uma urocultura positiva, iniciando o tratamento. Então, é isso que o estudo demonstrou, que eram por esses motivos que acabavam utilizando o tratamento na bacteriúria assintomática. Mas, por tudo que a gente leu, não tem relação desses sintomas inespecíficos com a ausência ou presença da bacteriúria. Achei o trabalho extremamente interessante, não teria essa ideia de fazer com pacientes da instituição. Achei o trabalho muito bom, mas fixa a mensagem aqui para a gente. Quer dizer, esses pacientes que não tinham um sintoma específico do trato urinário, esses homens foram tratados por sintomas sutis, irritabilidade, essas coisas? Isso. Então, principalmente as enfermeiras que conviviam mais com esses pacientes acabavam notando essas alterações mais sutis, como alteração de comportamento, ou alteração no cheiro, ou coloração da urina, e falado com o médico que tinha alguma coisa errada. Aí eles pediam a urocultura e, vindo bacteriúria, eles já começavam o tratamento. E houve desse trabalho a conclusão, só para a gente levar, eles sentiram melhora nesses pacientes, sim ou não? Não, eles não viram melhora dessas alterações cognitivas com o tratamento, e eles, inclusive, no final, ressaltam que, principalmente na ausência de febre, de sintoma febril, não era para introduzir antibiótico-terapia.
então posso levar essa mensagem sutil aí do seu trabalho, que na ausência de febre não era para introduzir. Isso, é. E não houve, mas mesmo assim... Melhora dos sintomas cognitivos. Eu acho que você localizou bem a imagem do trabalho, foi com o que a gente estava se propondo a discutir hoje aqui. Eles tinham bacteriúria, homem assintomático, e trataram por esse motivo. Boa colocação. Eu acho que está faltando uma definição que você está considerando um paciente idoso. Porque esse trabalho que a Marina apresentou é em pacientes institucionalizados. Então, inclusive com parte cognitiva alterada, provavelmente pacientes... Eles não fizeram um grupo controle muito bem estabelecido, né? Porque nem todos os pacientes... A idade média desse paciente deve ser acima de 70, 80 anos. Acima de 60. Mas eles não definem como todos os institucionalizados com demência. Né? São essas casas de repouso que tem no Canadá, não exatamente... Desculpe? Esses pacientes que eles ficam em casa de repouso, eles são considerados institucionalizados. Pois né? Não são pacientes na vida social, são pacientes que estão separados, estão um grupo de pacientes muito diferente. Mas eles iam para admissão, não é isso? Era o examinar a admissão. Isso, Estavam chegando. Tanto os que estavam chegando, né, eles coletavam, quanto os que estavam lá. Eles estavam chegando para admissão, para entrada na instituição. É que, na verdade, professor, esses pacientes, né, que ficam nessas casas de repouso, nem sempre eles são pacientes assim, doentes, né? Sim. Às vezes eles são só idosos que as famílias... Abandonados. Não queria falar isso, mas... Na visão Marina, aqui dos nossos outros residentes, como a gente tem feito, também só uma coisa, doutor Rodrigo, você que tem uma experiência de plantões fora, tal, de convivência, paciente idoso na sua visão, quantos anos você considera hoje? Você pede urina 1 para todo mundo, urocultura? Eu acho que a definição de idoso talvez não tenha mudado. Acho que paciente idoso acima de 65 anos é o... 65? 65. Eu acho que é muito jovem. Não, é isso mesmo. A OMS determina 65 nos países industrializados e nos países de terceiro mundo, 60. Tá bom, então estamos aí com o dado. E você tem visto urina 1, urocultura de rotina na... Doutor, pronto-socorro é muito comum. O exame de urina ele é um exame de triagem, né? Faz parte, inclusive, de qualquer paciente que chega com episódio de febre, você pedir o exame de urina. Raio-x de tórax, exame de urina, isso é mandatório no pronto-socorro. Então, como você está tirando uma foto do paciente naquele momento, você provavelmente nunca mais vai ver aquele paciente. Se ele precisar voltar, vai ser com outra pessoa no plantão. Então, fica bem difícil você determinar o que você faz naquela hora. Perfeito. Torores, Torosamo. Não, eu queria completar. O idoso com uma faixa etária é programa governamental para previsão, de previdência e de sistema de saúde. Não leva em consideração alterações cognitivas, fragilidade, não leva em consideração a saúde em si. Perfeito. É mais um programa governamental. Perfeito, obrigado. Marina, esses idosos aí, porque normalmente quando vai para a instituição, usam fralda. Tem alguma relação com o uso de fralda e bacteriúria assintomática? Então, não tinha nenhuma especificação sobre se eles precisavam ser cateterizados ou sondados crônicos ou em uso de fralda. Não estava especificado. Vamos continuar, só para...
Eu me perdi um pouco aqui na apresentação dos slides, mas assim, eu sou o Matheus, final do R3 aqui da urologia da instituição. A minha parte ficou de defender o não tratamento da bacteriúria assintomática, né, nesses pacientes mais idosos. Inicialmente, eu peguei... É um tema debatido desde 1980, da década de 80 e para frente. É uma literatura bastante recheada para não fazer o tratamento, principalmente pelas conclusões que a Marina tinha tirado inicialmente do trabalho, falando que não altera a morbidade, não altera a mortalidade, e também não altera incontinência urinária crônica nesses pacientes. Isso. Eu peguei um artigo da Sociedade Clínica de Geriatria, da parte de medicina, que fala isso, né? Inicialmente, eu coloquei com relação à definição, né, que são pacientes assintomáticos, que têm um crescimento de unidades formadoras de colônias na cultura, na urocultura, quando tem de jato médio, ou quando são coletados por cateterização, tem pelo menos uma formação, um crescimento bacteriano. Prevalência alta, né, nesses pacientes idosos, com maiores de 65 anos, chegando de 5% a 21%. Os institucionalizados variam com uma prevalência, às vezes, um pouco maior, de 15% a 35%. E aqueles que têm algum tipo de cateterização vesical pode chegar a 100%. O mecanismo é, normalmente, a infecção bacteriana, que é aquilo que a gente vê da própria infecção do trato urinário, né? Principalmente por germes gram-negativo, principal representante o E. coli. E da questão do manejo, o screening não é recomendado. Existem várias recomendações, porque você faz um screening, aí você vê uma cultura positiva, você fica tendencioso a tratar. E pela Sociedade Americana de Doenças Infecto-Contagiosas, esse tratamento não é recomendado, porque não altera a morbidade, não altera a mortalidade, não altera a incontinência urinária crônica. Aqui tem uma tabela que ele mostra no artigo, né, do que gerou essas recomendações. São estudos prospectivos feitos tanto em homem quanto em mulher, que no segmento, por exemplo, da parte de homem, nesse primeiro artigo lá de cima, foram seguidos 36 pacientes, dos quais 16 foram submetidos a tratamento e 20 não submetidos ao tratamento. E ele chega a essas conclusões, tanto em homens quanto em mulheres. Inclusive, ele fala que isso pode aumentar efeitos adversos do antibiótico, né? A pessoa pode ter alguma reação. Você induz a resistência dos antimicrobianos e isso é muito maléfico para esses pacientes. E em relação a isso, né, uma parte de conclusão, ele é indicado apenas, como a Marina falou antes, de ressecções transuretrais de próstata e procedimentos urológicos em que existe trauma de mucosa. O tratamento por 3 dias, será que vale a pena? Então, foram feitos alguns estudos em relação a isso, diminui a bacteriúria e a piúria nesses pacientes também, mas não tem alteração de mortalidade a longo prazo, isso em 6 meses, né? E prevenção, será que tem alguma prevenção que a gente pode ser feito? Tem alguns estudos que tentam relacionar o suco de cranberry com a diminuição da bacteriúria. O que eles viram a longo prazo é que diminui a piúria. A bacteriúria em si é meio complicada de você dizer, porque não tem tanto dado na literatura. Bom, Matheus. Bom, Marina. Vocês vejam também extremamente interessante a demonstração. Eu acho que bate aqui com a conduta de alguns da disciplina. Agora vamos para 3 questões importantes e vocês dois vão responder, independente das suas convicções, mas baseado no que vocês viram aí nos trabalhos. O paciente chega ao consultório com urocultura positiva para E. coli e com passagem por 5, 6 profissionais, colegas, e o último antibiograma, a E. coli é resistente a todos os antibióticos do antibiograma. Como proceder? Paciente com poucos sintomas ou quase nenhum e se apresenta com esse exame. Marina. Eu acho que a gente mantém o que foi discutido aqui. Paciente com urocultura positiva, mesmo que resistente e assintomático, não deve ser tratado. Matheus? Eu concordo com a Marina. E talvez essa bactéria multiresistente ela tenha sido vinda justamente, né, desses tratamentos que não tinham recomendação, né, de serem feitos. Acho extremamente importante. Tem interna aqui hoje na interna, R1, R2.
que é um caso que se repete muito no nosso pronto-socorro, no nosso ambulatório e consultório, todo mundo aqui, acho que alguém já viu, acho que várias vezes o caso se repetindo. Então, essa fica um ponto que não houve embate, discussão, mas uma conclusão para a gente levar para casa. Seguindo o ponto, Matheus deu uma pincelada, passou meio perto, vou começar primeiro com o Ivan. Paciente com bacteriúria assintomática, 75 anos, mas ele tem, assintomática, perdão, não, ele tem sintomas obstrutivos. Vai urinar, jato fino, a sensação de esvaziamento incompleto, só que a bacteriúria está lá. Como proceder? HPB e bacteriúria. Trata ou não? Opera? Não, então eu acho que aí, talvez na primeira consulta seja o grande chave, né? Porque o paciente vem com queixa urinária, só que você pode levar isso em conta sendo oriundo de um processo infeccioso, visto que ele está com urocultura positiva, e ao mesmo tempo um paciente idoso, eventualmente tem um toque retal com uma próstata aumentada, então pode ser subjetivo e pensar em alguma coisa da HPB. Eu acho que na primeira consulta eu trataria e entraria com medicações para hiperplasia benigna prostática. E já fala em cirurgia, sim ou não? Não, no primeiro momento não, mas eu acho que na primeira consulta com urocultura positiva, paciente sintomático, eu trataria as duas coisas e retornaria depois com uma nova urocultura. Tá. Marina? Eu acho que o Ivan colocou um ponto bem importante, mas eu acho que também no segmento desse paciente, provavelmente ele vai acabar evoluindo para uma RTU de próstata, se for comprovada essa hiperplasia, porque ele vai ficar fazendo um resíduo pós-miccional importante que nunca vai ser tratado, né, essa bacteriúria. Matheus? Eu concordo com o que os meninos falaram. Assim, inicialmente você fica tendencioso a fazer o tratamento, né? Porque assim, não é assintomático, é muito difícil você definir, ainda mais esses pacientes, se você colocar nesse contexto de idoso, entra naquilo que o artigo da Marina trouxe, né? São pacientes que às vezes eles têm dificuldade de se expressar e é o que a família fala. E aí a família sempre fala assim, a urina tem mais espuma, está com cheiro forte, é meio difícil você diferenciar. E aí, às vezes, você fica assim, deu uma bactéria. Não, doutor, e aí, o senhor não vai tratar? Tem essa questão. Então, eu ficaria tendencioso, nesse caso, a fazer o tratamento, inicialmente. Depois do doutor Ossama, você trata e programa RTU? Então, eu concordo bastante com o que foi colocado pelo Ivan. É difícil, num primeiro momento, diferenciar o sintoma sendo exclusivamente prostático versus infecção. Mas aí deve ter resíduo, né? Sim, mas se ele não tiver com tratamento medicamentoso ainda para o LUTS, inicialmente iria tratamento medicamentoso e aqui ninguém falou, às vezes, um ultrassom para ver esse resíduo dele, né? A gente está assumindo que ele vai ter resíduo, mas, às vezes, com o tratamento medicamentoso, ele fica sem. Eu acho que, na prática, mais importante é saber como foi colhido esse exame de urina, porque muitas vezes o paciente colhe em casa e depois de 2, 3 horas leva para o laboratório. Isso pode alterar. Então, mas aí o Samu já veio com várias, hein? A cultura já tem várias ali, então, todo mundo já pediu. Então, por isso que eu acho que é importante de como foi colhido esse material. O senhor sugeriria como? A princípio, eu repetiria esse exame, dependendo de como foi colhido, tudo, e eu acho que é importante, antes da decisão, fazer o ultrassom para ver exatamente esse resíduo pós-miccional. A visão assim, grosso modo, trata e opera ou o senhor só trata e espera? Trata e espera. Trata e espera. Mas precisa ver a causa. Sim. Orestes? Eu não entendi direito o que você quis dizer, mas você trata e opera. Trata a bacteriúria ou sintomas obstrutivos? Trata a bacteriúria com... Os sintomas podem ser decorrentes. Exatamente. Aí a grande confusão está diante de um paciente complexo, a grande confusão se o LUTS é pela obstrução ou pela bacteriúria. Entendi. Então eu concordo com o que a Bárbara falou. Inicialmente, e como ele não está febril, está tranquilo, tenta tratamento clínico da obstrução infravesical, acompanha em 3 meses, vê se tem um resíduo importante e como está a clínica. Agora, não cirurgia num primeiro momento, porque... eu vou só complementar, para apertar a coisa. Tem um lobo mediano exuberante, como você gosta de falar no ultrassom. Olha, com lobo mediano índice 3, você poderia entrar já com o inibidor 5-alfa-redutase e esperar um pouquinho mais, associado ao alfa-bloqueador,
e esperar um pouquinho mais antes de uma cirurgia. 50% dos pacientes que você dá alfa-bloqueador podem melhorar independente do tamanho da próstata. Realmente é um prognóstico que a gente tem que acompanhar dentro do conhecimento que a gente possa ter. Perfeito. Rodrigo? Você O que eu acho que a gente tem que aproveitar essa discussão para ressaltar que a gente está num momento que existe muita resistência a antibiótico. Inclusive, os protocolos agora estão mudando porque a gente dava cipro para todo mundo e cipro não pega mais nada. Então, a gente, como especialista, tem que saber diferenciar o que é uma bacteriúria assintomática do que é um tratamento, do que é um paciente obstruído. A história tem muitos detalhes que permitem a gente chegar nessa conclusão. Se o cara começou os sintomas tem 3 dias, 1 semana, a gente vai pensar muito mais numa infecção. Mas é um paciente de 75 anos que, se ele tem uma obstrução e os sintomas são obstrutivos, isso não começou a ter 1 semana. Isso já tem no mínimo alguns meses, talvez até anos. Então, isso eu acho que é a parte mais importante de a gente destacar quando a gente pensa em tratar esse paciente. Então, se ele está no meu consultório e ele chega com essa história, a primeira coisa é definir o tempo que os sintomas começaram. E aí, para isso, a gente, inclusive, tem até questionários, por exemplo, o IPSS, que ajuda a gente, que vai guiar. E aí, além disso, como você consegue manejar esse paciente, repete o exame. Você pode começar o tratamento para obstrução, que não vai induzir nenhuma resistência a antibiótico, e o paciente volta em 1 semana com um novo exame. Entendi. Carlos? Como o Box falou, a infecção está mais relacionada a sintomas irritativos. Um aumento do benigno da próstata relacionado a sintomas obstrutivos. Então, a história dele é muito importante. E o período que começou os sintomas, porque os sintomas de aumento do benigno da próstata são lentos, entendeu? Há muito tempo, e é bem típico a diferença dos sintomas. Então vamos só para finalizar, que o embate é importante, porque traz aí a discussão. Paciente idoso, homem com sintomas obstrutivos e bacteriúria. A tendência aqui, quem trataria e programaria a ressecção ou qualquer outro tratamento da obstrução? Aqui, uma cirurgia de próstata não está baseado só em sintomas e bacteriúrias. Tem muitos outros exames que tem que entrar junto. Ultrassom, fluxometria e, na dúvida, a avaliação aerodinâmica. Então, não dá para você... obstrução. Se o cara está obstruído, é outra coisa. Aí, se o paciente tem obstrução infravesical e sintomas, você vai tratar o paciente cirurgicamente. Doutor Osama? Eu acho que tem que caracterizar exatamente o que é obstrução, o que é sintoma decorrente da infecção. Se tiver obstrução, inicialmente é tratamento clínico. Perfeito. Não tem... Vocês vejam que é extremamente rica a discussão, cada um tem sua habilidade, sua forma de tratar, nenhuma de qualquer maneira aqui é incorreta, as duas são extremamente bem fundamentadas nos trabalhos que os dois trouxeram, eu acho que ajudaram muito. Nós estamos dentro da nossa meia hora, estamos aqui terminando para voltar à reunião e agradeço os dois, aprendi bastante novamente, a discussão do... Não, já acabou, pergunta logo. Na verdade, é uma dúvida que eu até queria perguntar para os mais experientes, mas a gente, quando vai fazer o exame de urodinâmica, o paciente, se chegar para a gente, normalmente ele colhe exame de urina e urocultura antes do exame. Se ele tiver uma bacteriúria sintomática e você vai fazer um exame de urodinâmica, que é um exame invasivo, você tem que usar antibiótico profilático nesse caso ou terapêutico? Profilático. Você pode fazer profilático. Mas a mensagem é o seguinte, você tem que usar antibiótico. Aí tem bacteriúria, você vai passar sonda, você pode ter uma lesão de mucosa. Então você tem que usar antibiótico. Saiu eles mostraram aqui no trabalho, né? Você vai comprometer mucosa. Agora o duro, só não vamos mais discutir. E se já fica aquele antibiograma que é resistente a tudo? Traz na próxima reunião. Não, senão... Vou devolver a reunião aqui, professor Carlos. Agradeço os dois, parabéns pela coisa.